Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Cuide-se Bem aqui pela Start TV numa quarta-feira, que tantas quarta-feiras a gente teve chuva. Que massa quando está chovendo. Mas parece que a vida resolveu se tornar um grande micro-ondas esse planeta, porque não está quente como um micro-ondas a temperatura máxima. Mas, independente disso, a gente vai sempre estar aqui toda quarta-feira para trazer assuntos bacanas, para falar de assuntos que mexem com o nosso dia a dia, com a nossa vida, com o nosso bem-estar e com a nossa saúde psicológica, que hoje nós vivemos uma situação extremamente complexa da saúde mental. Mas por que as farmácias estão lotadas, os psiquiatras, os psicólogos, os terapeutas, e a gente não faz o que o ser humano foi projetado para fazer, que é se movimentar? Não existe remédio melhor para a saúde mental do que se movimentar. O ser humano é uma estrutura que se move, não é um prédio que está estático. E nós aproveitamos a vida, depois que inventou a roda, para nós se arrebentarmos. Mas a gente precisa se movimentar, porque a estrutura muscular depende da estrutura do meu cérebro. Quem movimenta os meus músculos são o cérebro. Como tudo hoje é automático, eu não tenho mais dificuldade para dirigir um carro, para subir um vidro, para não fazer nada. Daqui uns dias tudo vai ser em pó, eu nem vou conseguir mastigar. Porém, nós não fazemos o princípio básico, que é exercitar o nosso cérebro em detrimento do nosso músculo. E nosso músculo depende de uma estrutura que comande. E essa estrutura se chama cérebro. Por isso que a saúde mental depende essencialmente da atividade física e vice-versa. Não existe um grande atleta sem ter uma saúde mental bacana, e não existe uma saúde mental bacana se eu não tenho uma estrutura física legal. Então esses dois se completam como feijão com arroz. Óbvio que não é tão simples assim. Para falar nisso hoje, nós vamos conversar com uma que tem um dos grandes desafios, além de trabalhar o lado psicológico dos atletas, os atletas são os para-atletas. Com todos os bloqueios, com todas as rupturas que tem que ser feita numa sociedade que é feita para os perfeitos. E muitas vezes o esporte prova que não existe imperfeição, o que existe é você acreditar. E eu só consigo acreditar do lado psicológico, se estiver forte, fortalecido. Vamos conversar com a especialista sobre o assunto. E, obviamente, que diretamente da cidade de Caicó, que é um outro mundo, a gente vai contar aqui com a brilhante participação de Luísa Paula, que já morou em Natal quando não tinha praia, está voltando agora para conhecer o mar, isso é muito importante. Ficou encantado com Ponta Negra, isso é legal, né? Mas ela vai me ajudar aqui a fazer perguntas com a doutora Elaine Santana, que é uma psicóloga da SADEF, trabalha com o mental dos para-atletas, onde o desafio é muito maior, porque muitas vezes a gente acha que há uma incapacidade ou limitação. E quando eu digo para você que você pode, é só tentar que você pode. Seja bem-vinda, Elaine Santana. Muito obrigado pela gentileza de você estar aqui conosco. E já estamos mostrando nossa ilustre convidada também, Luísa Paula. Seja bem-vinda, Elaine. Muito obrigado. Obrigada, Moreno. Boa noite, Luísa. Eu quero agradecer o convite. Eu acho que é uma oportunidade para a gente falar não só sobre saúde mental, mas sobre a importância da psicologia. Legal, isso é muito importante. Luísa Paula, que bom que você está aqui, mesmo que você não esteja com a roupa adequada, com a roupa de festa. Foi uma dificuldade convencer a Luísa a sentar aqui e bater um papo com a gente, mas ela é psicóloga, ela também atende, escuta e acolhe os seres também que, mesmo não sendo atletas, mas têm suas patologias psicológicas. É muito importante a gente conversar com quem cuida do esporte e da saúde mental e quem cuida da saúde mental. Seja bem-vinda, Luísa. Que bom. Muito obrigada. Espontânea pressão. Legal. Eu vou só fazer uma pergunta para a psicóloga. Doeu? Não, né? Você está até feliz vendo sua imagem em Full HD, assim, direto para Caicó, né? Adorando. Que bom, né? Você imaginava que você era assim, em Full HD? Claro. Não, mas claro. Claro. Você imaginava que era assim? Eu tinha visto você em SD em baixa resolução, mas deu uma melhorada, né? Tô brincando, né? Muito obrigado por você estar aqui, Luísa. E vamos sabatinar a doutora Elaine aqui. Doutora Elaine, vamos direto ao assunto, né? Vamos. Qual a importância da atividade física para a saúde mental? Óbvio que a senhora tem um desafio maior, que é trabalhar com os para-atletas. Muitas vezes esse para-atleta vem de uma situação traumática, com sequelas, que isso acontece na vida de qualquer cidadão. E aí ele vai lá para o esporte, se encontra, se supera. Qual a importância da saúde mental?
Então, Moreno, para começar, eu quero falar um pouquinho sobre a minha relação com a atividade física. Fique à vontade. Tá? Então, eu sou psicóloga há 15 anos e psicóloga do esporte há 3 anos, bem recente. Não é uma transição de carreira, mas sim uma ampliação da carreira. Né? Eu iniciei na psicologia não organizacional, em seguida eu fui para a psicologia clínica. Hoje eu atuo na psicologia clínica e na psicologia do esporte. E aí eu acho interessante a gente falar um pouquinho o que é atividade física, Sim. Né? Para a gente entender um pouquinho essa diferença. Então, a atividade física é tudo aquilo que coloca o nosso corpo em movimento. Né? Então, limpar a casa é uma atividade física, dirigir é uma atividade física. Conheço todos os dois. E aí, qual é a diferença da atividade física para o exercício físico? O exercício físico demanda mais gasto calórico, de energia. Então, nadar, correr. E não é uma competição. No caso, eu tenho uma história bem interessante com a minha relação com a atividade física. Né? Eu não pratiquei esporte, eu não fui para competição, para ambiente competitivo. Eu já iniciei na parte de atuação profissional. E é muito interessante porque, assim, eu sempre gostei da atividade física, de exercício físico. Não de atividade física, de exercício físico. Eu sempre gostei. E eu aprendi a nadar aos 47 anos. E aprendi a andar de bicicleta aos 47 anos. Porque eu tinha um sonho de fazer essa atividade, né, de fazer esse exercício. E foi muito interessante, porque assim, na minha vida, o esporte começou no meu pai. Meu pai era lutador de boxe, meu pai é baiano, nordestino, e lutador de boxe, lutava boxe na infância, na adolescência. E meu pai sempre foi aquele homem para o exercício, né? Sempre ou caminhava, ou corria. Então, eu iniciei nessa atividade física, nesse ambiente do esporte. Depois desse ambiente do esporte, o que aconteceu? Eu tinha uma adolescente, né? Então, eu sentia algumas dores abdominais no período menstrual. E eu percebia que quando eu estava regular no exercício físico, essas dores diminuíam. E eu falei assim, opa, isso aqui funciona, é um remédio, né? Então, eu sempre optei entre tomar medicamento, fazer atividade física, um exercício físico. Então, eu sou asmática e aí eu entrei para a natação. Eu sempre nadava, mas quando eu aprendi a nadar no fundo, eu parava, eu não voltava, porque eu tinha muito trauma. E eu consegui encontrar um técnico que teve paciência comigo, né? Foi entendendo, respeitando os meus limites. E esse técnico me convidou para integrar a equipe como psicóloga. E foi aí a minha inserção na psicologia do esporte. E eu quero ressaltar... Esse técnico era psicólogo também, não? Não, mas o técnico, ele tem que ter um olhar psicológico. Tem que ser psicólogo. Ele tem na prática, né? Ele tem que ter esse olhar de acolhimento, porque ele precisa entender que aquela pessoa é única. Né? Então, às vezes, por exemplo, eu comecei a nadar com 47. Ele dava aula para criança de 4, 5 anos. Criança que pulava na piscina, no fundo, como se não houvesse nada ali. Para mim, já não era essa a realidade. Então, eu acho que o técnico, ele precisa ter esse olhar humano. É porque o técnico é um professor, né? E aí ele precisa ter aquele olhar clínico, dizer assim, hoje você está bem, hoje você não está. E eu fico muito feliz porque quando você pega um depoimento de uma pessoa que descobre o esporte com 47 anos, é sinal que o esporte é para todos e para sempre. Isso é muito legal. E aí, depois vem da natação, você já era psicóloga. Isso. E aí eu acho que é bem interessante falar uma coisa que é sobre acessibilidade à atividade física e esporte. Algo que marcou muito a minha vida foi o SESC. Sabe? Por quê? Porque o SESC ele tem um valor diferenciado para quem tem carteira assinada. Então, para o trabalhador. Então, e o SESC, ele não visa a estética, ele visa o bem-estar.
Isso é legal, porque a política deles não é de competição, não é de disputa, nada. É de bem-estar, que isso evolua para um ambiente de competição, porque tem a competição dos industriários, enfim, é muito legal, mas primeiro é a socialização, depois o bem-estar, e assim funciona todo esse processo chamado de 5S, né? Na verdade, eu não conheço, eu conheço o 5S de outra forma, na organização. Ah, tá, não, aí você já vai para o lado organizacional, até porque eu conheci isso, vivi a minha vida falando os 5S, a teoria japonesa, que eu acho lindo, mas não funciona no Ocidente, funciona muito bem no Oriente, né? Sim. E aí, vamos lá, então você sai da atividade física, né? Descobre a atividade física regular com 47 anos, e qual foi a contribuição da psicologia dentro desse ambiente para Elaine? Sim, eu acho que é primeiro o autoconhecimento, né? Você ter contato com o que você é capaz de fazer, né? Esse autoconhecimento para saber que não existe um limite, né? Desde que você esteja exercendo aquela atividade com prazer, com alegria, né? Com satisfação, e não por obrigação, e não porque você tem que... Eu vejo muitas pessoas postarem assim, pago, né? Treinei. Eu acho lindo como isso. Se fosse... Pois eu discordo, porque assim, é como se aquilo você precisasse reforçar esse comportamento, porque ninguém fala assim, que sensação boa. Você não vê as pessoas falarem sobre isso. Como se fosse uma obrigação. Uma obrigação. Treinei. E o que eu mais vejo, assim, na academia, eu acho muito interessante, é aquelas pessoas assim, por exemplo, eu gosto muito da aula de spinning, eu gosto de treinos intensos. E aí aquela pessoa entra no final da aula, tira foto e vai embora. Aquele ali é o que está dizendo que está pago, é o carnê da academia isso, que tá por pago. Isso que eu discordo, né? desse treino que você só quer mostrar para as pessoas, né? Mas isso é lindo. Sim. Eu acho lindo, porque eu digo que está pago, mas é o carnê da academia que eu entrei e saí, entendeu? Sim. Não é necessariamente atividade. Isso acontece também, está muito na moda, a corrida, né? Isso. Tem gente que não sabe correr, que não corre e se veste todo e vai para o ambiente só para tirar foto, fazer isso que você disse, né? Chega no final da aula, né? Mas eles chegam no ambiente, tiram foto e pronto. Isso mesmo. Está tudo certo. Como se tivesse... Esses aí precisam de uma atuação forte na saúde mental, né? E é justamente isso, sabe? Um ponto muito importante, porque o que as pessoas... A rede social, né? O que ela está passando? Qual é a imagem que está se passando da atividade física, né? Do esporte. Então, às vezes, eu vejo pessoas no treino, no celular, o tempo todo. Então, assim, ao invés de aproveitar aquele momento para se conectar... Mas como é que você quer... Como é que você vai querer que as pessoas saibam o que eu estou fazendo? Eu tenho que mostrar que eu estou lá, bacana, suada e tal, entendeu? Mas isso revela um pouquinho de como está a nossa saúde mental, em termos social. Eu acabei de falar que essas pessoas precisam de cuidar da saúde mental, porque hoje a Marilene Chauí fala muito isso, dessa questão do reflexo. Eu sou um reflexo daquilo que as pessoas estão fazendo, e eu tenho que mostrar que eu não mostro atividade física, isso é a verdade, eu mostro o status, o pertencimento, né, que eu acho lindo essas palavras da moda, eu acho legal, e isso acaba tirando a essência do que está se praticando naquele ambiente, que é um esporte de vida saudável e tudo, e infelizmente hoje a gente tem um efeito reflexo, que se ela faz, eu tenho que fazer, se eu não fizer, está tudo errado. Pode falar. Essas questões, né, que são disseminadas nas redes sociais, elas, ótimo quando funciona da forma que deveria funcionar, que você se sente motivado pelo que você vê, você vai fazendo essas alterações na sua vida, no dia a dia, e entendendo a importância da atividade física, como a gente está falando nela, para a sua vida, né, e não levando pela ideia de somente postar o que todo mundo está postando. Né, de que as redes sociais elas fazem muito isso, né, de tentar mostrar uma realidade perfeita, mostrar uma realidade que muitas vezes eu não vivo, né? Então, assim, se eu posto algo que eu não faço, eu estou mostrando uma realidade que eu não vivo, mas porque todo mundo está postando, né? Então, eu tenho que me fazer pertencente a
a esse lugar, né, que todo mundo está, aparentemente, e é um lugar que teoricamente é perfeito. Isso. Né? Mas esse é o problema. Esse. É a gente não entender que o perfeito não existe. Né? Ninguém é perfeito, nada é perfeito, enfim. Mas que a gente precisa ir fazendo essas modificações na nossa vida, no nosso dia a dia, para que surta efeito positivo na nossa saúde, né? No nosso, e aí desemboca em várias questões, no nosso trabalho, nas nossas relações. Então, é algo que a gente precisa se atentar, né? E ao invés de... As redes sociais, elas são muito positivas, se a gente conseguir fazer um uso adequado delas, mas elas podem ser muito danosas, como... Isso. Eu acho que são mais danosas do que efetivamente trazer algo de benefício. Porque a gente nunca está vendo algo que nos interessa, a gente está vendo o reflexo. Fulano fez, isso, está na moda, não sei o que. E a gente acaba se anulando, né? Eu acho que os grandes pesquisadores, os grandes especialistas, como Marilene Chauí, o Augusto Cury, têm falado isso regularmente, têm chamado a atenção dessa exposição, porque você não é você. Isso. Mas vamos falar do esporte? Vamos voltar. Eu acho boa as redes sociais porque eu sei da vida de todo mundo. Eu acho legal. E é interessante você falar sobre isso, assim, da questão do esporte, porque, assim, a psicologia do esporte, ela abrange muitas áreas. Sim. Né? A gente pode atuar na academia. Pode. E deve. Sabe? Às vezes, eu me sinto incomodada por não ter muito tempo. Porque eu gostaria de atuar em alguns momentos na academia para trazer esse alerta sobre a saúde emocional. Porque qual é o papel da psicologia? A psicologia, ela vem para uma área que vai trabalhar o comportamento. Sim. É uma ciência do comportamento. E como é o comportamento no esporte? Então, assim, eu quis ampliar um pouquinho, não falar somente do esporte, mas da atividade física, do exercício físico, até pelo público. Né? Porque senão eu fico muito fechadinha no atleta. Porque, como você falou, não é perfeito. Né? A gente tem histórico de atletas com suicídio, a gente tem históricos de atletas com disfunção alimentar. Né? Nós temos muitos casos. Por quê? Porque não foi cuidado mentalmente. Ele é cuidado e cobrado exaustivamente, mas ele não é cuidado mentalmente. Isso. E depois a busca pelo resultado é tão grande que eu acabo me perdendo. E aí nós tivemos um grande exemplo. Nos últimos cervejas nós tivemos a Bia Haddad, nós tivemos Felipe Toledo, nós tivemos Suzano Baile, nós tivemos jogadores de futebol como Felipe Coutinho agora. E a gente sempre acha que são super atletas, super homens. Na verdade, se a saúde mental não funciona, e esses caras são muito cobrados e pouco visto o lado do ser humano, a saúde mental. Né? Então, hoje a gente está percebendo que o grande atleta é o cara que mais precisa da ajuda de saúde mental, porque ele está sempre ali no alto, no topo, no limite. Porque todo mundo fala de alto rendimento e a gente acha que é fácil, é lindo, né? Ei, você é atleta de alto rendimento, que lindo. Vai estar lá no lugar dele para ver o que acontece. É muito importante isso que a Elaine está falando, da seguinte forma: não adianta eu ser um super atleta, uma hora o meu mental vai sucumbir. Não adianta eu ter uma força mental gigante se eu não tenho a musculatura para a ação. Não vou ser um grande atleta. Ser um grande atleta ou ser um cara de alta performance é um equilíbrio, é um conjunto de forças que faz com que eu tenha o meu mental forte, meu físico forte. O maior atleta da história do mundo, Max Phelps, teve que se tratar, teve depressão, quase pensou em morrer para se recuperar e ganhar todas as medalhas que ele ganhou. Quem imagina, né? Isso. Mas por quê? Porque se negligencia, vixe, eu estou precisando de um psicólogo, né? O lado mental, a mente comanda, o corpo obedece, não é o contrário. Isso. Então é muito importante isso que se está se falando aqui, para dizer para você, não adianta você ir para a academia se matar. Não adianta você jogar 24 horas de futebol. Você não vai ser um grande atleta se você não tiver um equilíbrio mental. O Yin e o Yang, né? Já que você conhece os 5 S's lá do Oriente. O Yin e o Yang, né? Não é assim? Isso. Estou sabido? Tá. Olha aí, está evoluindo. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que há um compasso, não um descompasso. Isso é muito importante. Nós estamos vivendo um problema de saúde mental no mundo. E a gente precisa estar atento a esses sinais. Nós vamos já entrar na situação do paradesporto para a gente entender
como se quebra todas as barreiras de preconceito, de limitação e tudo através do mental. Porque quando eu tenho uma lesão e fico paraplégico, por exemplo, a Laís Souza, que é o caso mais emblemático, aquilo emocionalmente me mata. Não é fisicamente, emocionalmente. Eu era um atleta de seleção brasileira de Michael Schumacher. Quem diria? E aí o que fazer depois, né, Luísa? Se fosse em Caicó era fácil a gente resolver, não era? Mas aqui é mais difícil. E aí a gente vai entender isso quando a gente fala com quem trabalha do lado de paratletas, que o Brasil tem um desempenho muito bacana, fantástico, em todo o conjunto do esporte praticado por ele, mas primeiro tratar o mental. Foi assim? Isso. Como tratar o mental de um paratleta? Eu atuo na SADEF há 1 ano e 6 meses. E foi muito por curiosidade, porque eu não tinha essa vivência do paratleta. E antes de eu trabalhar na psicologia do esporte, eu fiz a formação em EMDR, que é uma abordagem de reprocessamento cerebral para traumas. E, na época, eu conheci a SADEF através de um atleta do tênis de cadeira de rodas. E eu ficava vendo o Instagram dele, as viagens. Olha aí a rede social. E eu como ficava serve, né? curiosa, assim, como que era para ele viajar. E muitas vezes eles viajam sozinhos. E eu ficava imaginando na cadeira, como é que entra no avião, como é que é isso, né? Porque, assim, acaba sendo mais um estressor para o atleta. E o que a gente trabalha na saúde mental do atleta e do paratleta é ele lidar com os estressores. Então, eu fiquei um pouco curiosa. E aí, eu fui me oferecer para trabalhar na SADEF. E no momento em que eu fui para vaga, para fazer a entrevista, o psicólogo que atuava, ele estava saindo. E ele não tinha especialização em psicologia do esporte, ele era psicólogo clínico. Uhum. Então, foi uma construção do zero, assim, foi aprendendo, né, na prática. Curiosidade, e assim, eu tive muito apoio do Dário, que é o presidente da SADEF, né, então ele me explicava como é que faz com essa deficiência, o que implica, como é que a pessoa amarra o sapato, como é que ela se veste. Eu tinha dúvidas de tudo e eu precisava entender tudo. E muitas vezes eu me contia em não perguntar para o atleta para que não se tornasse mais um trauma, né? Mais uma barreira. Porque muitas vezes é até constrangedor a gente falar dessas limitações, né? É sim. Você vai fazendo a pessoa te ensinar daquele processo dele, né? Isso. Ao invés de você mesmo procurar saber. Isso. E aí eu tive, assim, várias histórias, né? Histórias de pais que abandonaram, histórias de pais que abandonaram, histórias de bullying nas escolas. E a gente, na psicologia do esporte, a gente não olha só o esporte, a gente olha a pessoa, né? Nós não olhamos só o atleta, nós olhamos a pessoa. Então, todo o universo daquela pessoa, tudo que envolvia aquela pessoa. Então, durante esses meses, eu construí em torno do atleta, né? Esse ano, eu estou mudando totalmente o meu trabalho. Por quê? Porque eu percebi que o clube, o técnico, precisa ser uma rede de apoio. E se o técnico não estiver emocionalmente bem, se o clube não estiver emocionalmente bem, ele não consegue ser essa rede de apoio para o atleta. Então, hoje a gente tem uma parceria com a Uninasal para estágio. E aí, o projeto esse ano é a gente trabalhar. Então, assim, no início, para mim, foi desafiador. Porque, para você ter uma ideia, eu tinha fila de espera para atendimento. Lá na SADEF. Se eu colocar, ainda não lancei minha agenda, mas a secretária sempre pergunta assim, quando é que você volta? Já tem gente perguntando. E existe uma demanda. Por quê? As pessoas entenderam a importância da psicologia e a importância da saúde mental no esporte, para o atleta de alto rendimento. Né? Que ele precisa, e muitos, assim, melhoraram muito o desempenho. Né? Esse ano, por ter uma demanda muito grande, a gente vai trabalhar mais em grupos,
Mas o que eu percebo, assim, eu ainda estou na pontinha do iceberg. É porque você não conhece as rotinas, o dia a dia, as dificuldades, né? Porque você nunca teve uma patologia de limitações, que eu acredito que isso dificulta muito. Existem algumas dinâmicas onde eu vou para algumas situações, o cara venda meus olhos e diga, faça isso. Isso. Para a gente se sentir no lugar do deficiente visual, né? Ou então você amarrar um braço e tentar fazer algum movimento. Então é muito difícil, você precisa entender aquilo e ter a delicadeza de não provocar mais um trauma, mais um estresse. Posso só interromper rapidinho? Pode. Moreno, existe um estudo falando sobre isso, sobre vendar os olhos e amarrar. O nosso cérebro, para quem não tem deficiência, não alcança a pessoa com deficiência. Não, porque nós nunca fomos, né? Não, e porque o nosso cérebro sabe que você vê. Ele sabe que você movimenta o braço. Então, a gente não alcança. Então, não tem nada que faça a gente se aproximar, a não ser a empatia. Sim. Você falou em atendimento em grupo, né? Uhum. O que é que você percebe, eu não sei se tem essa métrica, que tem sido mais eficaz o em grupo ou o individual? Na verdade, eu não tenho essa métrica, porque eu atuo mais nos grupos. Esse é um planejamento para esse ano. Mas eu atuava mais nos grupos quando tinha pré-competição, para trabalhar a pré-competição. Então, como eu não tinha, por exemplo, o atletismo, é uma equipe que procura pouco a psicologia do esporte. Mesmo no paradesporto? Mesmo no paradesporto. Por quê? Pela questão mesmo de eu não ter horário. Então, eu acho que a maioria das pessoas do atletismo tem deficiência intelectual. Então, demanda que alguém os conduza, né? E eu acho que também pela questão deles já terem vivido uma experiência com terapia. Então, é como se fosse assim, o terapeuta deu alta na clínica, então ele acha que ele não precisa dar continuidade, porque ele já recebeu alta. Entende? É engraçado como nós temos essa cultura de que a alta resolveu o problema, né? Isso. Mas depois daqui a pouco a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar sobre quais são os desafios, assim, os casos mais emblemáticos que a gente pega um para-atleta e consegue fazer com que ele se supere. Porque a gente, como normais, temos essas dificuldades. Imagine a gente tendo alguma dificuldade de locomoção ou até mesmo alguma dificuldade cerebral. Não saia daí que a gente volta já. Eu tô amando. E aí, você achou nervosa ainda? Eu continuo. Mas Vereadora e vereador têm papel fundamental, representando você na Câmara Municipal. Afinal, o que é democracia? Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue. Sua internet vive travando bem na hora que você mais precisa? Na Multicom, você navega, trabalha e se diverte com estabilidade de verdade. Planos com até 800 MB, Wi-Fi de última geração e suporte que resolve. E o melhor, a partir de R$ 69,90 por mês. Multicom, jeito fácil de se conectar. Entre em contato através do número 84 41 41 24 55 e siga nossas redes sociais, @MulticomBR.
Estamos de volta, como dizia Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo até cometer os micos e os memes e a gente sai do ar, mas continua no ar, e nem vai pro B, nem vai pro C e fica no ar e a gente vai ajustar o microfone da convidada e fica falando um monte de abobrinha, mas isso é porque é ao vivo, se não fosse, e o bom é porque depois vira meme e tem sentimento. Você viu, Elaine, como é importante a gente fazer um programa ao vivo? Todo mundo se diverte, isso não é comum no Start, mas vez por outra acontece porque ninguém é perfeito. É melhor ser feito do que perfeito. Exato. E é por isso que a gente está aqui nessa quarta-feira no Cuide-se Bem, falando para vocês de um assunto que é super importante, saúde mental e atividade física, com a doutora Elaine Santana, e diretamente de Caicó, das terras dos trovões e das pedras quentes, Luísa Paula, psicóloga também. Aqui nós estamos rodeados hoje de psicólogo, a gente vai sair daqui extremamente equilibrado, entre o yin e yang, vou alinhar meus chakras aqui, que vai dar tudo certo, não vai? Elaine, vamos embora? Bendito seja o CRP. Olha aí, né? Mas eu gostei daquele negócio, MDF, né? Como é que MDR. MDR, eu estou precisando disso. É muito... É uma repaginada no cérebro, não? Ele é um divisor na minha vida, assim, profissional e pessoal. Sério? Sério. Beleza, sério. Viu? Vamos ver como é que faz isso. O MDR é uma terapia de reprocessamento e dessensibilização de traumas, né? Ele foi descoberto através de movimentos oculares. Hoje a gente tem o auditivo e o tátil. Eu utilizo bastante no consultório o tátil, que são dois aparelhos. Ixi, que tipo você... detector de mentira. Tipo detector de mentira. Não dá certo para mim não isso, né? E o MDR, ele trabalha no seu cérebro, né? Ele localiza no cérebro o trauma, onde o trauma está arquivado, acessa essa memória e ele dessensibiliza e reprocessa essa memória. Isso são quantas sessões para chegar lá? Depende muito do caso. Isso do meu né? caso, porque nós temos traumas simples e temos traumas complexos. Por exemplo, quando eu conheci o MDR, eu tinha carteira de habilitação há 10 anos e não dirigia. Era AB? Era AB. Ainda é AB. AB. E aí, o que aconteceu? Com 3 meses eu já estava dirigindo. Foi mágica? Não foi mágica. Eu tinha frio na barriga, eu tremia quando pegava a chave do carro, mas eu consegui ir avançando. Né? Então, o MDR, e às vezes assim, não é 2 e 2 mais 4. Às vezes o trauma não tem... A origem do trauma não tem nada a ver com... Por exemplo, quando eu fiz o tratamento, era porque eu tinha uma memória do meu pai dirigindo. Então, eu me sentia confortável no lugar do carona. A segurança que você jogava lá para ele. Porque era assim, como meu pai trabalhava muito, então o contato que eu tinha com o papel paterno, né, era ele dirigindo. Era quando eu me sentia filha. Uhum. Então eu queria permanecer. Na prática você criou uma dependência dele ser seu motorista, né? Na prática, no linguajar simples. No popular, né? Sim, no popular. Lembre-se que eu sou pop, eu não sou psicólogo, nem conheço. Sim, claro. né? MDR. Isso, que eu só conheço MDF, que é que faz os móveis. Sim. Eu sei que esse é legal porque está aqui, né? Mas é EMDR. Certo, beleza. Aqui na fonética parece que CMDR. Isso mesmo. Aí, Luísa? Isso mesmo. Isso é legal. E aí, com os atletas, eu comecei a usar essa ferramenta. Né? Fiz a especialização também de MDR com psicologia do esporte. E aí eu comecei a trabalhar com os atletas e apresentou assim um resultado muito significativo. Assim, eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar na psicologia do esporte com os atletas, porque assim, a conquista deles é a minha conquista também. E eu até brinco que assim, eu me tornei muito melhor na psicologia clínica depois da psicologia do esporte. Porque a psicologia do esporte exige muito que você seja dinâmico, porque você está ali no meio da competição e o atleta trava. E aí você tem que usar ali naquele momento estratégia para você desbloquear. Na clínica, não. O paciente trava, você vai, volta na semana que vem e tal. No esporte, o processo é mais imediato, né? É mais imediato. E a atuação você profissional precisa é mais conhecer imediata.
o antídoto para aquela situação ali Isso imediata. mesmo. Eu brinco que eu tenho as cartinhas na manga para cada situação. Eu acho fantástico isso, porque assim, a minha filosofia de vida é que tudo é como um macarrão, tem que ser quente na hora. Então, se o atleta trava, não dá para cuidar depois do campeonato, que o campeonato Não já dá. passou. Isso mesmo. Então, isso é muito legal, porque o que fazer é como o UTI intensivista. Cara, é agora. Então, isso é muito bacana, porque você sai daquela teoria do consultório, onde tudo é muito zen, muito lento, Isso. e você vai para a realidade de uma pista que isso é muito complexo. É como a sua saúde lá de atendimento básico ali. Cara, é agora, tem que fazer. O que, né? Não dá para esperar que o tempo mude, enfim. Você passa isso também, só que de uma outra forma, não com atleta, né? Mas com pessoas normais. A população em geral, né? Eu trabalho na atenção básica da cidade de Jucurutu, pertinho lá de Caicó. E eu componho a equipe multi, que hoje foi... Antes era o NASF, né? E hoje é EMulti, a equipe multiprofissional, tem diversas profissões, e a gente em conjunto faz esse trabalho de prevenção e promoção, né? Por isso que eu te perguntei a questão do grupo, que o seu projeto hoje é diferente, que a gente estava falando, você estava falando no intervalo, né? Seria até legal você falar um pouquinho sobre isso. Mas que no grupo, na atenção básica, a gente entende o grupo mais no sentido de trabalhar essa questão da promoção e prevenção, e que quando a gente está em grupo, escuta a fala do outro, né? Isso. A gente entende que ele não está sozinho, né? Naquela dor, naquele sofrimento. A gente não está sozinho. E escutando a vivência, a experiência, enfim, do outro, vai também, né, provocando um movimento na gente. Uma das minhas formações é psicodrama, que é terapia de grupo. Isso. Né? E me deu assim... são anos, né, de psicologia. Então, eu digo que eu fui me preparando para estar onde eu estou hoje. E não acredito que foi por acaso. Né? Eu acho que foi me conduzindo para isso. Então, assim, hoje, na psicologia do esporte, no grupo, eu não consigo ainda fazer a psicoterapia em grupo. O que eu trabalho são técnicas para eles na competição, para eles utilizarem individualmente. O que eu consigo trabalhar em grupo ali é a união do grupo, a comunicação da equipe, principalmente quando é um esporte de equipe. Né? Não é um esporte... Por exemplo, natação é um esporte individual, halterofilismo é um esporte individual, tênis de quadra é um esporte individual. Então, assim, hoje a gente quase não tem na SADEF um esporte que seja de equipe. O que a gente tem é o futebol de amputados, que uma das minhas metas é fazer a formação em psicologia do esporte no futebol, que é um curso da CBF. Bacana. Né? Porque justamente assim, onde eu fiz a minha formação, você não via muita atuação com equipe. Né? Então, o que eu percebo, assim, que tem isso, que eu gosto muito do grupo, que é eu não me sentir só. Eu não sou um ET. Né? Mas alguém tem uma dor parecida com a minha. Isso, e gera a sensação de pertencimento, né, nesse grupo. Não, embora o esporte seja individual, mas ele precisa do coletivo, né? Precisa. Sem o coletivo, não existe o individual. Sem coletivo... Desculpa. Fica à vontade. Sem coletivo não tem gente, né? Porque nós somos seres sociais. Eu costumo muito falar sobre isso, né? Que a gente precisa do outro em algum momento da vida para seguir bem. Né? E isso é um fator protetivo para a saúde. Como é que eu sei que eu estou bem? Eu sou um nadador, como é que eu sei que estou bem se o esporte é coletivo? Não, porque eu preciso me comparar com outros resultados, enfim. Acaba sendo uma equipe, porque tem treinador, tem psicólogo, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, enfim. Então, o atleta... A família. A família que é fundamental para isso. Elaine, em algum momento você teve algum caso que lhe chamou a atenção, assim, de superação mental? O que é isso? Você pegou aquele cara que chegou ali com N traumas, que não é fácil lidar com essas situações, e você, através da psicologia, através da saúde mental, ele foi evoluindo, e você vê o resultado, assim, um caso que lhe chamou a atenção? Tem vários. Eu preciso de um, assim, que a gente diga assim, olha, esse cara chegou e estava numa situação assim, porque eu sei que o esporte resgata muito da pós-trauma, enfim, tem todo esse processo. Isso é muito legal. Mas isso
teoricamente é a regra, né, quando a gente está nesse universo. Mas tem uns casos que são emblemáticos. Sim. Cita um para a gente, assim, que a saúde mental foi fundamental para a atividade física. Sim. Eu vou te contar 2 casos, tá? Um relacionado ao desempenho, né? A atuação da psicologia, a melhora do desempenho. E um caso relacionado à saúde emocional. Na melhora do desempenho, a gente tem um atleta com muito destaque. E quando tinha competição nacional, ele se sentia em casa. Mas quando tinha competição internacional, ele tinha muita dificuldade. E eu percebi que era porque ele acabava acelerando o processo na hora da competição. E aí eu fiz um jogo com ele, o Jenga, que é um de construir torre, e você puxa a peça e a torre precisa se manter. Errar, ele cai. Se errar, e eu trabalho muito isso com a equipe. Por quê? Caiu, começa de novo. Não dá para você ficar chorando. Naquele momento não dá. Você tem que reagir, porque logo em seguida você tem uma prova. Eu não trabalho só com atletas da SADEF. Eu tenho outras equipes, né, de crianças e adolescentes na natação, que é uma equipe até ela é em Mossoró e em Natal, que é a UFERS, a UERN e a DNP, que são crianças e adolescentes. E agora eu estou integrando uma equipe de triatlo. E esse atleta, quando eu fiz esse jogo com ele, o técnico já tinha me sinalizado que na hora da competição, quando ele via que ele não estava indo bem, era como se ele desistisse do jogo, da competição. E ele nunca tinha jogado Jenga, foi a primeira vez. E essa peça, ele viu que ela ia cair, a torre ia cair. Ele desistiu antes. Só que ele fez assim, ele derrubou, ele bateu. Eu levei um susto e ele levou um susto. E aí eu perguntei para ele assim, é assim que você reage na competição? E aí ele parou assim para analisar. Esse atleta, ele compõe a seleção brasileira. E aí eu falei, vamos construir novamente e vamos jogar novamente. E observa como você joga. E aí ele foi... E assim, essa torre, ela é muito interessante, porque assim, tem horas que você fala assim, não vai. A pessoa vai tirar aquela peça, ela vai cair. E ela não cai. Inclusive, eu tenho foto de uma situação que eu falei, como que essa torre se manteve? E aí ele foi e ele disse que na hora do jogo ele ia ter essa explosão e ele lembrou do Jenga. E ele conteve a explosão, ele parou, ele respirou, ele mentalizou como ele queria fazer a jogada e fez a jogada. E ele voltou com uma medalha de ouro. E ele ia competir com 4 atletas que foram, ou com um atleta que foi para a Paralimpíada de Paris. E ele jurava assim, eu não tenho chance nenhuma. E ele voltou com a medalha de ouro. Já entrou achando que ia perder, né? Já, ele já estava em Natal com a mentalidade de que ele iria para essa competição e ele iria perder. E era uma competição importante para ele, para a autoconfiança, para a autoestima dele. Né? Essa questão dele é bem interessante, né? Quando você falou que ele viu, ele entendeu que ia cair a torre. Ele já tinha desistido. Como se, vai acontecer, então eu vou fazer aqui, né? Vou antecipar isso, vou isso mesmo. Encurtar o tempo. E muitas vezes é assim que faz no jogo. Você já vai. E uma coisa, eu jogo tênis, e uma coisa que eu aprendi, só termina quando acaba. Quantas horas tem seu dia? Eu faço o que me dá prazer. Eu quero saber quantas horas tem seu dia. É importante. Não, eu durmo 8 horas. Isso eu gosto de dormir, eu gosto de ficar bem, porque isso é importante para mim. Eu estou cansada de tanto que você faz. Só de você falar, eu nem te contei tudo. Eu nem preciso. E o sono, ele é extremamente importante. Lógico, né? a recuperação mental e física. E para o atleta, principalmente. E qual é o segundo caso que ele chamou? E o segundo caso, assim... Mas deixa eu lhe dizer um detalhe, que eu, como atleta e como observador, que eu já fui atleta, né? O grande lance desse jogo é a minha concentração mental. Ali eu estou naquele mundo, eu estou ali focado naquele, eu vou tirar essa pedra. Eu acho que a grande sacada desse jogo é
é o teu concentração mental de dizer, vou tirar e não vai cair. Muitas vezes a torre não cai só na força da mente, né? Isso. Isso é muito legal, porque trabalha exatamente o mental. Isso. Nós somos corpo e mente. Fora isso, não existe meio termo, não existe nada entre corpo e mente. Por favor, diga o segundo. E o segundo caso, assim, precisa ser para-atleta? Necessariamente não. A saúde Não. mental na atividade física não precisa ser para Então, eu vou contar o meu depoimento. você é para-atleta. Não, Percebi. não sou Né? para-atleta. Não é? Não. Depoimento Ainda não fui diagnosticada com autismo, Ainda não. Mas eu tinha certeza Então, que você assim, era para-atleta. Deixa eu contar um pouquinho assim, a minha história, né? No que o esporte tem me resgatado. Eu passei por algumas situações, eu sempre falo para as pessoas, assim, a gente precisa ter poupança emocional, né? Porque a gente nunca sabe em que momento a gente vai passar por uma situação que vai nos desequilibrar. Vai traumatizar ou estressar. Como nós vivemos a pandemia. Sim. Né? Então, assim, quem tinha uma reserva conseguiu lidar com aquela situação. Quem não tinha reserva teve muita dificuldade. E está tendo, né? E um pouquinho antes da pandemia, eu fiquei viúva. E aí passei pelo luto, emendei com a pandemia. E logo em seguida, meu filho resolveu morar junto com os meus pais em Minas Gerais. Filho único. E eu fiquei em Natal sozinha. E o que a atividade física ela me resgatou? Eu já praticava, mas foi um período assim que eu não me sentia sozinha, porque eu tinha, na academia, eu tinha um grupo de amigos e a gente se encontrava fora da academia e mandavam sempre mensagem perguntando como eu estava. E quando foi... E as pessoas falavam assim, você faz muita coisa. Eu jogava tênis, nadava, caminhava, não corria, caminhava. E eram 4 e fazia musculação, né? E eu costumo dizer assim para as pessoas, a musculação, depois dos 40, não é opção. Isso. Né? Porque você perde massa e a gente precisa da massa para se movimentar. Então, não conta, né? A natação veio depois do tênis. O tênis veio porque eu queria fazer uma atividade física com o meu filho por conta da perda, né? Então, eu queria me conectar mais com ele. E realmente... natação. Não, fazia tênis. Tá. Porque eu fiquei assim, se eu fizer futebol, vou jogar futebol eu com um monte de menino. Se eu fizer bicicleta, qualquer coisa que eu fosse fazer, não ia conciliar tão bem. E o tênis caiu perfeitamente, né? E aí nós iniciamos o tênis, só que eu tinha condicionamento físico, mas não tinha respiratório, porque eu sou asmática. E Sim. o tênis demanda muito. E aí eu fui para natação, natação. para melhorar a minha respiração. E a caminhada, porque eu acordava com crises de ansiedade. E eu percebia que quando eu caminhava, essa ansiedade sumia. Não melhorava, ela sumia. E as pessoas falavam assim, você faz muita coisa. Aí eu sempre coloco assim, quando você tem pressão alta, quando você nunca toma um remédio para uma coisa só. Você toma remédio para várias situações, né? E as pessoas falavam muito assim, você faz muita coisa. Como se eu tivesse... Numa fuga? Fuga. Mas aquilo me fazia muito bem. Eu não me sentia na obrigação. Eu tinha prazer naquilo que eu fazia. E aí eu comecei a falar assim, não, vou reduzir. E fui reduzir. E há 1 ano eu recebi diagnóstico de lúpus. Porque ele se manifestou nessa minha redução da atividade física. Foi bom? Foi, porque eu descobri uma doença que estava silenciosa. É autoimune. Ela é autoimune. Mas, em contrapartida, ela não estava se manifestando. Por quê? Porque a atividade física estava funcionando. Né? Então, assim, uma coisa que eu falo, assim, a gente, às vezes, não gasta com a saúde, mas vai gastar com a doença. Hoje eu gasto muito mais com a doença do que quando eu fazia atividade física. E todo mundo falava assim, e tênis é esporte de rico. Nossa, você é muito chique. Eu olhava assim, eu falei,
se você hoje comprar um remédio, quanto que é? E a gente vai tirar dinheiro fácil para comprar um remédio. Que tem que comprar, tem que passar a dor, né? Entende? Mas a gente não tem essa cultura, percepção, essa cultura de que o esporte, ele não só é remédio, sabe? Ele tem essa função realmente muito importante. Nós, como você falou no início, nós não fomos feitos para ficar parados, nós não somos prédio. Nós fomos criados para movimentar. Então, nós precisamos ter essa compreensão de que, assim, é para a nossa saúde fisiológica, para a nossa saúde psicológica e nossa saúde social. Isso. Porque o que está acontecendo com a corrida? As pessoas estão formando grupos para correr. Né? O que a gente precisa é ter educação, que eu acho que isso que falta. Porque as pessoas acham assim, correr qualquer um corre. Realmente, eu brinco que eu falo assim, são 3 atividades de criança, né? Nadar, correr e andar de bicicleta. Né? O que a gente faz na infância? Eu não tive infância para isso. Eu gostaria de ter tido, porque eu acho que eu teria menos medos. São João de Meriti é muito complicado também isso, né? Mas Éden não era. E eu ia até falar sobre isso, porque assim, a gente brincava na rua. A gente corria, eu chegava... Já teve vezes da minha mãe fechar o portão, porque já tinha dado a hora de eu entrar. E a gente correu o risco de dormir na varanda. E aquele pé vermelho de barro, né? E ia ter que tomar banho 11 horas da noite. E era uma delícia. Não, nunca foi. Né? Você nunca foi? Nunca foi. Claro que não. Você nunca viveu isso? Eu vivi, eu dormia sujo e acordava bem limpinho. Teve uma mãe que falou assim, a noite. maior alegria dos pais é quando o filho chega em casa depois de um dia e dorme e o pé tá preto. Aí é bom demais, no outro dia tá bem limpinho. Precisou ter todo esse Então, trauma. assim, a gente tinha isso. Então, muita coisa foi mudando. Né? A gente não tem mais essa atividade física na rua. A gente não vê as crianças. Eu tive a bênção, assim, no meu condomínio, quando eu fui morar, eu escolhi um condomínio para o meu filho. Né? Nós moramos lá até hoje. Tinha uma época que eram 28 crianças. A gente descia para brincar de peteca, corda, pique queimada. E era uma barulhada. Só descia eu e meu marido na época. Mas a gente olha assim, que delícia. Meu filho sempre lembra dessa época. Hoje a gente raramente vê isso. Nós estamos perdendo o encantamento, principalmente dessas fases de construção. E as pessoas também, elas meio que perderam, não sei se já era assim, a gente nota mais hoje, não sei, mas a noção de importância do brincar. Né? Tanto da família com a criança, quanto da criança com outras crianças. Porque acaba que coloca a criança em muitas atividades ou não coloca a criança em nenhuma atividade, porque antes ela ter várias atividades do que nenhuma, acaba chegando no consultório o quê? Esse menino está dando trabalho demais, ou então ele não para quieto, está tentando gastar energia de alguma maneira, né? Que ela precisa sair. E é muito importante a gente analisar que através dessas brincadeiras lúdicas, que a gente tem a coordenação motora, a gente tem a lateralidade, a gente tem a iniciação esportiva, que é fundamental. A criança só gosta de esporte se ela praticar. Se ela não praticar essas brincadeiras lúdicas que faziam com que a gente gostasse de uma queimada, de um elástico, seja lá qual for, nós tínhamos seres mais elegantes, mais eretos e a estrutura física melhor. Hoje nós temos os caras de 7, 8, 10 anos, tudo torto porque não praticaram essas atividades. Não praticaram e não começaram a gostar de esporte. O meu filho começou a praticar esporte, tinha 3 anos de idade. Certo? Passou 23 anos praticando esporte. E ainda pratica, mas de outra forma, porque antes era alto rendimento. Então, isso é muito importante, a iniciação para a formação. Lembre-se que é uma estrutura que vai crescer e ela tem que crescer alinhada. E o esporte é quem dá isso. Se não tem esporte, não tem alinhamento. Pô, mas quer dizer que quem não pratica esporte vai desalinhar? Vai. Porque é uma estrutura que está se movimentando e se adequando. E essas brincadeiras que a gente tinha no passado, que hoje a gente não encontra mais, é que fazia todo esse processo que era fantástico, que nós tivemos grandes atletas, como nós temos hoje também, que começa nessa iniciação de gostar da prática da atividade física. Não é nem no esporte que depois você vê a aptidão de cada um. Mas isso é muito legal. Mesmo. E aí, Elaine, depois que você passa por todo esse processo, você viu a importância da saúde mental de superar tudo isso. Isso.
E o cuidado, né? Assim, eu percebo que ainda existe muito tabu, Sim. né, em relação à depressão, à ansiedade. As pessoas estão sofrendo sozinhas, não pedem ajuda. Assim, eu tive uma experiência, porque assim, uma coisa é a gente ouvir o paciente, né? E até as propagandas. Outra coisa é quando a gente vivencia, né? Então, eu lembro que foi muito interessante a minha percepção de que eu não estava bem. E aí eu falei para um amigo muito próximo, eu falei, eu não estou bem. Aí ele mudou de assunto. Aí eu fui para uma outra pessoa, eu não estou bem. Isso é coisa da sua cabeça. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Muito ativa, muito social. Só que eu percebi assim, o que me sinalizou que eu não estava bem? Eu não queria mais jogar tênis. E o tênis era o que meu olho brilhava. Eu estou com esse problema para pagar as contas. Será que eu não estou bem? Provavelmente. Eu não estou bem. Pague as contas, viu? Se organiza. Se organiza. Vai pagando aos pouquinhos. Não precisa pagar tudo de uma vez. Não precisa no psicólogo, não. Precisa de uma ajuda financeira mesmo, Lógico, né? A psicóloga vai resolver isso, porque eu estou com esse problema. Eu acho Mas que eu não estou bem. A psicóloga ajuda, porque ela vai ver por que caminho você percorreu para chegar nessa situação. Eu sei, E para paguei você... as outras lá atrás. Mas por quê? Entende? Depois, se você quiser, a gente conversa. A gente faz uma sessão aí. Né? Vamos uma junto. MDR, não? Isso, um MDR. Eu acho que reprograma e a gente começa pode a pagar ter um trauma as linhas, aí. São traumas da infância. Eu me perdi no que eu estava falando. Eu vou lhe ajudar. Me ajuda. O bom é que a psicóloga se perde. Claro. Claro. Isso aqui, ó, tá vendo aí o corporativismo, viu, Dário? E não só o corporativismo, eu acho que assim, existe uma fantasia em torno do psicólogo, né? Eu não sei se Luísa sente isso, mas às vezes eu tenho lugar que eu não quero falar que eu sou psicóloga. Porque vai chegar alguém, vai sentar do nosso lado e vai querer resolver o problema numa conversa ali. Isso. Entende? Então, assim, às vezes, nós não queremos, nós não estamos bem. E tem gente que fala assim, Elaine, eu não gosto de conversar com você porque eu acho que você está me analisando. Aí eu falo assim, eu não trabalho de graça. Eu sempre digo isso. Se você para e está escutando a pessoa, porque eu acho que isso é muito natural para a gente, ao longo do tempo, né? E você para e observa a pessoa de forma, né? Você está me observando, está me analisando. O que é que você identificou? Aí eu, nada. Por quê? Você não é psicóloga? Não trabalho de graça. A psicóloga tá off agora. Isso. E as pessoas não conseguem entender isso. Não conseguem. Até porque, assim, não é fácil ser psicólogo. Não é uma coisa leve. Quando eu lembro de uma fala da professora na faculdade, que ela falou assim, custoso. você tá preparado para lidar com aquilo, com o pior das pessoas? Com aquilo com que... Ela até usou um outro termo. Ela falou assim, você tá preparado para lidar com lixo? Porque o que as pessoas vão levar para você é o pior que elas estão vivendo. E quando elas não suportam mais elas mesmas, né? E aí vamos voltar para a sua história, sua saga. E aí, assim, o que eu percebo, né? Peraí, eu vou voltar porque você se perdeu. Não, mas eu me achei. Você achou? Então, a partir do momento que você diz assim, eu não estou bem... Isso. Eu não recebi a acolhida. É porque nós não temos o problema seguinte. Cada vez que a gente fala, principalmente na nossa cultura sul-americana, se eu falar para a Luísa que eu não estou bem, ela vai pensar que eu vou pedir dinheiro emprestado para ela. E nós não queremos saber do problema dos outros. Nós só queremos que você cuide do meu problema, que ela cuide, mas eu não quero saber do dela. Isso é a parte primitiva do ser humano. E se fosse eu? Então, para cada pessoa que você falou, a pessoa virou as costas, porque vai que não está bem financeiramente, vai me pedir dinheiro emprestado. Fica aí. Tu é a psicóloga, dá teu jeito? Eu não quero absorver o problema dos outros. Eu não tenho nada então, para não absorver, é melhor nem escutar, nem saber. Isso é uma outra questão, né? Mas eu acho que existe uma terceira questão, que é eu não saber lidar com o problema do outro. Mas eu preciso escutar. As pessoas acham que a gente quer que o outro resolva. Né? Então, e isso que eu vejo muito, quando eu entrei na SADEF, o que eu percebi muito foi isso. As pessoas lá têm um carinho muito grande por mim. Por quê? Porque eu escutava. Às vezes, eu sentava ali no cantinho da convivência e só escutava. E eram histórias, assim, que eu saía de lá
Tipo assim, Eu posso dar um relato? pode? Olha eu me metendo, né, Moreno? Pode? Já tô me sentindo no programa. Você tá. Isso me lembrou muito um paciente, que é uma criança de 5 anos. Ele chegou a primeira vez para mim, eu fiz a escuta com a mãe, inicialmente, né, como é o protocolo, e no primeiro atendimento com ele aparentava uma criança muito triste, né, ser uma criança muito triste, muito calada, mas interessado no brincar, na comunicação ali comigo, né. E no retorno, a mãe dele disse que deu o feedback, né, que ele tinha dado para ela. Mãe, eu gostei muito dela. Eu gostei muito porque ela conversou comigo. Ela brincou comigo, a gente jogou. Nesse retorno, ele já levou brinquedos para a gente brincar. E ele falou isso. Gente, para você ver, a carência afetiva mesmo das pessoas, inclusive de uma criança de 5 anos, que não deveria ser assim. O que é que eu fiz? Não foi nenhum atendimento, porque no primeiro dia a gente só faz o atendimento com os pais, mas como ele foi, aí eu gosto sempre de conversar um pouquinho, só para ele não se sentir escanteado, né? Para eu explicar um pouquinho que ele vai vir um outro dia, que vai ser só ele e tudo mais. Eu joguei um joguinho muito rapidamente, enquanto a gente conversava, e eu explicava isso. Não foi meia hora, não foi 20 minutos de contato, né? E ele... Muito importante. E ele se abriu. Antes da gente entrar no ar, a gente estava conversando com a Luísa ali nos bastidores. E o que hoje, eu, particularmente, a minha vivência com pessoas nós só precisamos ser escutados. Muitas vezes a gente não pode falar das dores, a gente não pode dizer que está ruim, a gente não diz mais que está apaixonado por ninguém, porque vira um problema sério. Você vai rir, você vai rir. Vai ser chamado de emocionado. É bestalhado, né? Porque hoje não se tem mais isso. Então, eu digo sempre que no passado, não muito distante, a gente ruía, porque eu fui muito na cidade dela, tinha um lugar chamado Palhoça, tinha um lugar chamado Buraco do Uai, tinha um iate, que era chique. O cara levava um chifre, ia lá, tomava uma cachaça, falava sobre o problema e aquilo já liberou 50% dele. Hoje eu não posso fazer mais isso. Eu não posso nem dizer que estou sofrendo por amor, porque é patético. Imagina eu dizer que gosto de alguém e a gente está sofrendo por conta disso, e muitas vezes nós não precisamos só ser escutado, só ser acolhido. E dizer, sente aqui, não precisa dizer nada não, só me ouvir, para que eu possa falar dessa dor que está me consumindo. E eu acho que nessa teoria que nós vivemos hoje, nessa satisfação que nós temos em ser o reflexo do outro, é que nós estamos esquecendo os nossos sentimentos. Isso é fundamental, porque, veja, você foi procurar alguém muito íntimo seu. Isso. Alguém que você considerava amigo. Quando você disse, eu não estou bem, eu digo, pô, deve ser que vai chover. E você vai se molhar. Mas o cara não quis saber por que você não estava bem. Porque eu não vou me meter no problema dos outros. E a pergunta é, e se fosse eu que não estivesse bem? Né? A gente nunca se coloca no lugar do outro. Então eu digo sempre que a gente começa um projeto aqui chamado Arquiteturas da Paz, onde a gente vai trabalhar a empatia, o respeito, a cordialidade, dizer assim, cara, são gestos que mudam o mundo. Mas eu preciso estar no lugar do outro, porque pode ser que amanhã eu precise dizer, Luísa, eu não estou bem. E Luísa dizer, vixe, vai chover, vamos para casa. E eu não quero saber da dor do outro, mas se a dor for minha, eu quero que você saiba, eu tenho que ter um exército. E isso cada vez nós estamos usando mais o nosso lado primitivo. O egoísmo, o não querer saber do outro. Mas, cara, e quando eu estou precisando? Não pode ser assim. Cada vez mais a gente fica individualista, né? Assim, sem... E você imagina uma psicóloga dizer que não está bem. Né? Eu já nem ia para ela, eu já Como desconfiava. assim você não está bem? Isso. Não, eu já nem ia para ela. Isso mesmo. Eu não ia para ela. Né? Como é que eu vou se tratar com quem não está bem? Como é isso, Dário? Eu vou lá para a psicóloga diz, rapaz, não estou bem. Opa, você está precisando de quê? Da psicóloga? Na minha equipe, a gente tem muito... A gente tem uma equipe... Eu tenho uma equipe muito boa de trabalho, né? Que
A gente tem uma relação para além do trabalho de amizade, né? A gente brinca muito, tem esses memes, essas coisas, a gente gosta muito de fazer. Nossa, se a psicóloga tá assim, se a psicóloga da equipe tá assim, avalia os outros, os pobres né? mortais. É como se as profissões, a gente nos blindasse do adoecimento relacionado àquele nosso fazer. Que não é, né? Um cardiologista não tem uma carteirinha de você nunca vai adoecer do coração. O médico não morre, né? Não. É para eternidade. Isso, vai virar semente. Então, como qualquer outra profissão, né, a gente também está passível do adoecimento mental. Que isso... Todos nós precisamos se preocupar quem cuida de quem cuida. Isso é fundamental. Quem cuida também sofre porque só absorve problema. Todos os psicólogos só tratam de problemas. Ninguém vai no consultório do psicólogo para chamar para almoçar, para jantar. Só vai lá porque está precisando. Só vai lá porque tem uma patologia. E automaticamente isso faz parte do processo. É lá indo embora, eu tinha dito a você que era 2 horas, mas não é. Era só 1 hora. E, obviamente, a gente ficaria 2 horas. Agora, né, Luiz? Avise para sua prima, eu acho que ela não entendeu. Tá? Lá, a pessoa que está lá na praça de Caicó, na televisão, está dizendo que o tempo está se preparando para chover, muito trovão, muito relâmpago, entendeu? Isso é muito ruim. Mas, assim, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui, eu fico muito feliz. Foi ótimo. Vida longa para você na SADEF. Amém. Eu espero que a gente se encontre outras oportunidades. Também espero. Né, para que a gente possa trazer aqui os atletas da SADEF, para que a gente possa conversar com eles e o que é sentir na pele todas as limitações que o mundo parece que é feito para os normais. E há uma população gigante, invisível, dos que não são dentro da normalidade, né? Então isso é muito importante, o seu trabalho. Que bom que você se encontrou. Né? Uma delícia. Que você está desafiador. É um desafio muito grande porque você lida com realidades e não com literatura. Né? Isso é muito legal. Verdade. Eu fico muito feliz de você ter vindo aqui. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigada a você. Pode mandar um recado, não para Caicó, mas para quem você quiser. Suas considerações e muito obrigado. Eu acho que é importante dizer assim, peça ajuda. Né? Não fique sozinho, procure ajuda. A gente não está vivendo momentos fáceis, nós estamos vivendo uma pós-pandemia, que por mais que alguns digam que a gente está justificando tudo com a pandemia, não é verdade. Eu acho que a pandemia foi algo muito significativo e que é a área que prevalece hoje, assim, que mostra os efeitos, é a saúde mental. Muitas pessoas adoecidas mentalmente. Né? Então, eu acho que existe luz no fim do túnel. Né? Eu acho que não é fácil, não é um processo fácil. Não tem sido fácil para mim, mas eu não desisto, eu tenho esperança. Né? E, assim, a atividade física, eu tentei, uma coisa que eu falo, não pare de fazer atividade física, porque para voltar é mais difícil. Então, reduza, faça 3 vezes, faça meia hora, mas faça. Porque o retorno é muito difícil. E uma dica que eu dou, assim, quem está sem atividade física, vá para aula coletiva. Pensa numa coisa gostosa, que você ri, se diverte, é fazer aula coletiva. Então, faça dança, hitbox, faça algo que você goste. Né? Eu tenho uma prima, assim, nós combinamos em tudo, menos na atividade física. Ela detesta, mas ela faz yoga. Legal, pelo menos. Então, está se movimentando, né? E ela tem mais flexibilidade que eu. Isso é bom. Então, assim, eu acho que é importante a gente identificar aquilo que nos dá prazer e fazer por prazer. Fazer porque não é para ter corpo sarado, não é para ter saúde emocional, para ter saúde social, saúde fisiológica. O corpo é consequência. Legal. Muito obrigado pela gentileza. Você está aqui conosco. Luísa Paula, que bom que você saiu das terras dos caicós alados e está aqui. Eu descobri que você fala. Legal, não foi? Você descobriu o que ela fala, né? Isso foi legal? Muito obrigado pela gentileza de você ter compartilhado aqui. Fico muito feliz. E a minha pergunta para você é: doeu? Doeu não. E foi muito prazeroso, na verdade. Simpático, foi, né? Depois... foi muito bom ter
conhecido a realidade de Elaine, né? Do trabalho dela, que é incrível. Muito Legal. Muito Vai lá bem. conhecer a SADEF. Você tá de férias até quando? até retorno dia 10 pro Ai, dá trabalho. tempo. Eu tô lá segunda-feira. Estreite as Vamos, relações, gente. como diz, Vamos, vai lá. Tá. Vai como ser diz ótimo. Tatiana, que não está mais aí, né? Tipo, deixa eu ler essas frases. Né, Mas muito obrigado pela gentileza de ter participado aqui, Eu que agradeço. né, do Cuide-se Bem. Uma dificuldade enorme trazer você. Mas eu acredito que valeu, né? Valeu sim. Valeu, sim. muito obrigado. Um abraço para todos em Caicó. Quando assim você retornar, você fica na casa da sua prima até dia 10? Não, eu volto para Caicó dia 7. Legal, então. Mas pro trabalho porque dia lá 10. a boia é fria, é mais fácil, não. Mas muito obrigado por você ter compartilhado aqui conosco. É sempre prazeroso escutar as opiniões diferentes. Eu que E quem não agradeço. está dentro do nosso meio, isso é muito legal. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela gentileza da sua participação. É para você e por você que a gente faz a Start TV, ser esse canal de boas notícias, de bons conceitos e, acima de tudo, pensando em seres como seres humanos. E não só números, e não só likes e rios, enfim, tudo que o mundo nos oferece. Muito obrigado e até a próxima, se Deus assim nos permitir.